Boa noite, amigos. Estamos chegando com mais um Radar PO Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Nós vamos trazendo já as notícias com o setor policial, com o Léo Silva, destrinchando aí as informações das últimas horas. E daqui a pouquinho também nós vamos conversar com a terapeuta, a Luciane Ferrandin, que vai falar sobre aromoterapia. Você sabe o que é isso? Como é que funciona? A cada dia as pessoas estão procurando cada vez mais essa metodologia. E eu não entendo nada sobre o assunto, conheço um pouco e tal, mas a Luciane Ferrandin vai conversar conosco, falar, explicar e trazer também os benefícios desta metodologia. Então nós vamos daqui a pouquinho conversar com a Luciane, uma entrevista especial no programa de hoje, até legal, né? Depois do período do carnaval, alguns pularam, estão precisando relaxar, outros não, né? Cada um não teve carnaval, mas cada um pulou a sua maneira. Cansou, agora é o momento de dar uma repousada, repousar o corpo, a mente. Então daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto, é legal também, tá? E como eu falei na abertura do programa, a nossa entrevistada hoje, a Luciane Ferrandin. Luciane, obrigado por estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre aromaterapia. O que é isso? Para que serve? A gente tem visto cada vez mais pessoas usando, são essências. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder falar um pouquinho da aromaterapia para todo mundo. Então, você já deixou um gancho aí que é bem importante, que aparece muito. O que é aromaterapia? Essência? Então essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu acho que é bom a gente começar por aí, né? Então o que é a aromaterapia? A própria palavra ela já é bem didática. Aromaterapia. Então são terapias a partir dos aromas, né? Ou mais especificamente de plantas aromáticas. Então a gente trabalha com plantas que oferecem óleos essenciais de várias partes, pode ser da folha, pode ser do fruto, da flor, do caule, da raiz, das cascas. Então, depende da planta, ela vai oferecer um óleo essencial diferente. E o que são esses óleos essenciais? É um composto que a planta produz para diversas finalidades dentro do seu corpo vegetal. Ela ajuda a atrair insetos para polinização, ela afasta outras plantas ou predadores que são perigosos para ela, ajuda, é como se fosse assim o sistema imunológico da planta e os hormônios. Se a gente transformasse a planta num ser humano, um comparativo com o ser humano, um comparativo com o nosso organismo, seria isso que seria a função dos óleos essenciais, né? Quando a planta, por exemplo, a gente vai lá e quebra um galho, os óleos essenciais é que vão curar aquela ferida, digamos assim, da planta, fazer ela se recuperar, né? E quando tem predadores, sejam predadores vegetais, né? Outras plantas que tomariam ali o ambiente, ou mesmo outros animais que poderiam comê-la, ela também exala esse odor característico que cada uma vai ter, como a rosa, como a casca da laranja, a flor da laranja, todas essas Tem uma autodefesa. É uma autodefesa, uma espécie de uma autodefesa. E um auxílio na reprodução. Então, basicamente, seria assim. E a gente ainda poderia entrar num outro setor que é da vibração, né? Todos os seres emitem uma vibração. Isso não é místico, isso também já foi medido por equipamento, né? Então, como o óleo essencial é uma parte viva retirada da planta, ele vai emitir uma vibração que vai se comunicar com a vibração das nossas células e vai aumentar a vibração, né? Nós, enquanto corpo humano, nós temos uma vibração geral e cada órgão tem a sua. E as plantas também têm, os cristais, minerais também têm. Então faz essa comunicação porque são biocompatíveis. Então isso é uma característica que faz com que os óleos essenciais sejam tão eficientes para o nosso uso, né, para o uso das pessoas, porque é um elemento biocompatível. Eu vejo aqui que você tem vários frascos, né, e aqui os produtos e cada um se refere a um tipo de planta e tem uma finalidade. Eu vou te dar alguns exemplos. Ele não é um remédio. Não podemos, assim, só para esclarecer, sim, né? Vamos. Não é um remédio, mas é algo que vai te auxiliar.
em determinado... Eu quero para dormir, tem. Eu quero para fortalecer meu organismo aqui, autodefesa de uma gripe, alguma coisa. Tem também, é mais ou menos assim. É exatamente assim, né? Ele não é classificado como medicamento. Tem alguns países que classificam como tal, inclusive é prescrito por médicos, né? Na França, por exemplo, é uma prática comum e muito antiga. Aqui no Brasil ainda não é feito dessa forma, porque os óleos essenciais eles são tão versáteis que eles podem ser classificados como medicamento, dependendo da legislação do país, pode ser classificado como alimento, como agente saneante, né, de limpeza, como cosmético. Então ele abrange vários setores. Então depende de cada país. Essa marca especificamente, ela é americana, ela entrou no Brasil como cosmético e alguns óleos como alimento, né? No setor de flavorizantes. Então a gente pode saborizar água, pode saborizar sobremesas, vitaminas, inclusive comida quente. Porque nós temos nós podemos ter uma horta na nossa cozinha com 3 ou 4 frasquinhos. Temos orégano, alecrim, tomilho, cravo, canela. Então, tudo isso em forma... Pode usar na alimentação. Pode. O único critério é que você use com bastante cuidado, porque eles são extremamente potentes, né? Então, como que a gente usaria na culinária? A gente abre o frasco, aqui eu tenho de alecrim, por exemplo. Pega um palito de dentes, introduzo aqui no furinho, no gotejador, e esse palito eu vou mexer Só no a molhadinha alimento. do palito Isso. Já vai servir para... Alguns são mais não fortes. digo fracos, mas assim, mais suaves, que pode colocar diretamente, como o do limão. Você pode colocar numa bebida tranquilamente. Já o orégano, às vezes uma gotinha a mais você estraga uma panelada de tão concentrado e potente que ele é. Aliás, esses óleos, uma das características deles, a característica é essa alta concentração, né? Sim, eles são, tirado assim o que é de mais puro e essencial. Por isso que tem o nome óleo essencial, né? Ele é essencial para a sobrevivência da planta. Então ali está contido tudo que é de mais potente e que vai manter aquela planta viva, além da água e dos minerais, né, que ela absorve. Por exemplo, o que faz esses óleos terem tanta potência? Tem vários fatores que a gente precisa observar para comparar duas marcas de óleo essencial, por exemplo. Tem plantas que precisam ser colhidas ainda com sereno, naquele horário que ela está com a maior concentração dos óleos. Tem outra que é no sol alto da tarde, tem outra que é na madrugada, então tudo isso vai interferir na qualidade. Característica diferente. Isso, outras precisam ser coletadas ainda antes de florir, outras quando já está... polinizando? Produzindo sementes, então tudo isso vai fazer diferença. Por exemplo, a lavanda você tem que colher depois da florada. Se você esperar demais, ela já não tem todo aquele potencial que a gente esperaria de uma lavanda de qualidade. Aí você falou, tá, mas e como que vai agir no nosso corpo, né? Um óleo muito conhecido para insônia, para ansiedade, é o lavanda. Então, como que ele faz? Onde que está a mágica? Na verdade, não tem mágica e não tem misticismo, tem ciência. Óleo essencial é ciência, né? Inclusive, para quem gosta de estudar, ou tem curiosidade, ou mesmo tem dúvida, tem o portal PubMed, que tem mais de 24 mil artigos científicos só sobre óleos essenciais. Então, quem tem curiosidade vai se fartar de informação lá. Mas eu vou falar, por exemplo, da lavanda. Como que um óleo extraído de uma planta pode fazer você adormecer com mais facilidade, ter um sono mais reparador? O que acontece? Nós temos 3 vias de administração principais dos óleos, que seria a via tópica, né, passando, a via inalatória, que é a mais conhecida, a mais tradicional, por isso que é a aromaterapia, é do aroma, e algumas marcas possibilitam a ingestão, não são todas, poucas inclusive. Aí no caso dos problemas que são psicoemocionais, que são neurológicos, a gente privilegia a inalação, porque a gente quer levar isso diretamente para o cérebro. Se eu tenho algum problema ósseo, muscular ou na pele, pela lógica, a melhor aplicação seria tópica.
E se eu tenho algum problema digestivo, hepático, intestinal, se eu utilizo uma marca que possibilita ingestão, eu vou fazer a ingestão que é o mais adequado. Né? E na lavanda, se eu quero dar um suporte aí para o meu sistema cerebral, para as minhas questões relacionadas ao sono, a melhor via seria a inalatória. Né? Então eu posso usar um aparelhinho como esse, que essa névoa vai ficar perto da sua cama, você vai inalando, e daí como que age no corpo? Ao inalar, a gente absorve de duas formas. Uma delas é porque vai para o pulmão e lá é muito irrigado, então vai para a corrente sanguínea, porque ele tem uma composição oleosa e a membrana de todas as nossas células também são oleosas, então elas se comunicam com facilidade, né? É como se fossem vizinhas. Oi, colega, beleza? Pode entrar. Se identificam, né? Se identificam e o corpo dá permissão para a entrada com facilidade. E a segunda forma é pelo aparelho olfatório mesmo, que o nosso olfato é o único dos 5 sentidos que se comunica diretamente com o nosso cérebro. Então, nós temos bem no meio do nosso cérebro um conjunto de partes que se chama sistema límbico, né? Hipotálamo, as amígdalas cerebrais, várias partes ali que juntas formam esse sistema chamado de límbico. E ali a gente armazena memórias, não as memórias necessariamente de lembranças, mas as memórias traumáticas, as dores, os sentimentos, tudo isso as emoções, né, muito mais do que os sentimentos. Aí quando eu inalo um lavanda, o que vai acontecer? Vai pelo meu aparelho olfatório, lá no meu cérebro, e os compostos químicos naturais que tem no óleo vão estimular o meu organismo a produzir aquilo que falta. No caso, quem tem insônia, entre outras coisas, falta melatonina, né? Então, não tem melatonina dentro do óleo essencial, mas ele vai dizer, cérebro, corpo, vamos produzir aí, que fulano precisa dormir, amanhã é outro dia, precisa descansar, eu preciso desse corpo dormindo para fazer todos os meus processos à noite, né? Então, eles têm lá o jeito deles de se comunicar, e é isso que acontece, né? Ele vai estimular. Então, tem óleos que vão estimular a produção de dopamina, de serotonina, de melatonina, então depende do que aquele organismo está precisando. Aí ele equaliza esses neurotransmissores e a gente começa a ter uma resposta física, de bem-estar, de tranquilidade, e daí vai se refletir nos comportamentos. Né? Eu já tive uma experiência bem legal você viu que vieram 2 menininhas comigo, uma delas se chama Ana e a outra Heloísa. Eu tive uma situação com a Ana quando ela era menorzinha. Aconteceu alguma coisa lá no dia a dia, ela ficou muito brava, muito irritada, assim, aquela situação de birra que toda mãe, se não enfrentou, vai enfrentar um dia. Aí eu já conhecia os óleos, já trabalhava com os óleos, falei, opa, é hoje que eu vou testar, porque falam muito que a lavanda acalma, né? E de fato acalma. Só que eu fui lá oferecer o óleo, é claro que a criança não quer no momento que ela está agitada. Aí eu passei na minha mão e levei perto do rosto dela, perto do nariz, e ela ofegante, nervosa, foi respirando e foi parando, e foi parando. Aí assim que ela se acalmou um pouquinho, eu tirei ela daquele ambiente, distraí com outra coisa e resolvi o meu problema. Né? Isso é uma situação bem fácil de se resolver no dia a dia. Prática, né? Só que os óleos, eles vão muito além disso. A gente pode dar suporte para o nosso corpo para uma infinidade de situações. Né? Na abertura você comentou a questão de dar um suporte para o sistema imunológico. Então, assim como nós temos um chá, temos um composto fitoterápico que ajuda, os óleos essenciais também trazem essa contribuição. Luciane, pegando esse gancho do imunológico, a questão do limão, tem um que é um óleo de limão que eu conheço, inclusive, que a concentração dele é fantástica, né? Ele equivale a um número X, eu não vou saber a quantidade, mas eu sei. É bastante, né? Bastante. Tipo assim, uma gota equivale a não sei quantos limões aí e tal. Hoje que a gente vive essa questão de cuidar da imunidade e tal, e o cítrico, ele é fantástico, esse é um dos óleos, eu acho que dos mais preferidos, né? Não sei se dá para chamar assim, mas... Ele é literalmente um dos preferidos, porque assim, um óleo essencial, como a gente falou no começo, ele tem vários compostos químicos naturais, né? Limoneno, alfa-pineno, esses nomes assim, são
agrupamentos de moléculas. E um óleo chega a ter 300 componentes. Então, você já conhece um pouco do limão, sabe que ele é bom para o sistema imune, só que ele tem vários outros efeitos colaterais positivos. Ele ajuda a melhorar a tua circulação, eliminação de líquidos. Você comprou e está usando por conhecer um benefício, mas ele acaba trazendo vários outros, né? E o limão, os óleos essenciais, por exemplo, o óleo de limão, ele é feito só da casca. Então, ele tem uma composição completamente diferente do suco. Não é o suco, né? Não. Então, no suco, você vai encontrar vitaminas, minerais, aminoácidos. No óleo essencial, você vai encontrar esses componentes químicos. Então, eles têm ações diferentes. Tanto que o suco você toma, tem muitas orientações, né, de vários médicos que orientam a tomar em jejum. Já um óleo essencial, a gente sempre orienta que tome perto de uma refeição, porque ele precisa se ligar com gordura para fazer todo o processamento dentro do organismo, né? O Marco está chamando já o intervalo comercial, é isso, Marcão? Vamos então ao intervalo comercial e a gente prossegue com a Luciane falando. Inclusive, eu volto na questão cítrica depois do intervalo. Luciane, você me ajuda a lembrar? Ajuda. Porque a questão, eu estou falando de limão, e não é só um tipo de limão, né? Tem o limão siciliano, tem outro tipo também, né? Tem outro tipo então, eu bato muito nessa questão do cítrico porque é um dos preferidos. Mas o que mais tem para ser usado? Para quê? Então, a Luciane está aqui para falar conosco. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta e vamos falar mais sobre aromaterapia, depois do intervalo. Estamos de volta com a Luciane Ferrandim para falar o assunto hoje, um programa especial sobre aromaterapia. Nós terminamos falando, só para concluir então, a questão dos cítricos, né? Eu vejo que tem aqui o limão siciliano e tem outros tipos de limões também, né? Aqui nós temos o limão siciliano e o limão Tahiti. Tahiti. Mas daí nós temos bergamota, que aqui a tangerina a gente chama de bergamota, mas existe a bergamota verdadeira e a tangerina. E daí a toranja, que é aquela laranja avermelhada. Então tem outros cítricos tem outros também. cítricos. Sim. Eu achava que ficava só pensei em limão, né? Não, mas tem laranja e bergamota. Tem, daí ainda tem as mandarinas, as clementinas, que não é tão comum aqui, mas na Europa tem muito. Então, apesar de ser tudo da família dos cítricos, eles têm componentes diferentes, aqueles componentes químicos que a gente falou no começo. E vai ter algumas funções bem semelhantes, algumas funções bem diferentes. Por exemplo, o limão siciliano, ele é muito mais potente na questão física. Já o limão Tahiti, ele age com mais eficiência na parte cerebral, trazendo foco, aumentando a capacidade de memória. Então, são dois cítricos que no dia a dia a gente usa com a mesma função, né? Mas quando a gente fala de óleos essenciais, eles já vão para caminhos diferentes. Isso. Luciane, o cítrico, legal, ele é um imunizante e tal. O lavanda para relaxar, para dormir, eu tenho dificuldade para dormir, lavanda, pode dar uma esfregadinha na mão, cheirar, né? Pode ser por inalador. Deixa eu aproveitar essa pergunta aqui que o telespectador está olhando. Você tem aqui esse difusor e eu preciso ficar com o narizão em cima ali, cheirando e tal, ou ele por si só coloco na cabeceira da minha cama e... Então, ele funciona um pouquinho diferente do inalador que a gente conhece, né? Quem faz tratamento respiratório, que coloca a máscara aqui. O difusor não precisa, porque os óleos essenciais a gente fala que são compostos voláteis. Então, eles vão para o ar, né? Ao entrar em contato com o oxigênio, eles se difundem. Então, o difusor faz essa função. Não precisa colocar perto do nariz. E o tempo? O tempo daí depende como você tem disponibilidade, né? Às vezes, a gente sempre recomenda quando uma família adquire um difusor, a gente faz um rodízio. Uma noite coloca no quarto das crianças, outra noite no quarto do casal. Vocês que trabalham aqui no estúdio com poucas pessoas, coloca na sua mesa de trabalho. Então tem várias possibilidades. Daí tem os colares aromáticos individuais. Depois, se o Marcos quiser pegar aqui uma tomada bem pertinho. Para mostrar o detalhe como é que é. Tem uma bolinha de madeira. Aí eu pingo o meu óleo do dia aqui.
e fica inalando. Olha só, por que exemplo, legal. se eu estou num dia que eu tenho muitos afazeres, que eu estou agitada, estressada, eu posso colocar um cítrico misturado com lavanda para me acalmar e para me dar ânimo, que é isso que os cítricos fazem, né? Então, às vezes tem até pulseiras que tem o suportezinho para você pingar. Então tem várias formas de utilizar. Eu quero voltar no difusor. O difusor é maravilhoso. Ele é bonito, inclusive, né? E você me dizia antes, no intervalo, que ele tem você regula o tempo. Ele tem um temporizador e também você pode desligar a luzinha, né? Daí fica só a fumacinha no teu quarto sem atrapalhar com a claridade. E daí, no caso, esse modelo aqui, você pode programar até 12 horas. Aí ele é intermitente, igual o ar-condicionado. Ele funciona um tempinho, ele desliga para não aquecer o motorzinho. E quando acaba a água, ele também se desliga automaticamente. Então, você programa o teu tratamento lá de bem-estar, né? Você abastece ele uma vez só, né? Para essa noite. Sim. Você já coloca uma quantidade X. Ele tem uma marquinha ali de água, né? Coloco a água até a marca indicada. E daí, dependendo do ambiente, ele é apropriado para até 30 metros quadrados. Claro que se você coloca num ambiente maior, ele vai funcionar também, mas ele vai espalhar mais, então não vai ser tão concentrado. Aí você vai calcular 6 gotas, 8 gotas, 10, dependendo do tamanho do ambiente. O que você destaca entre esses óleos? Eu fiquei puxando alguma coisa para o cítrico, ela falou de lavanda, mas eu bati o olho aqui, fiz um cálculo, acho que são 24 vidrinhos aqui, se eu não estiver errado. Mas eu trouxe só um dos suportes que eu uso em casa. Tenho mais um cheio, rapaz. E tenho mais um monte. Então tem mais do que essas opções? Eu vou falar para as mulheres, isso é um caminho sem volta, só aviso. Olha só, que legal. Porque assim, mas o caminho do bem, né? O caminho bom, do bem, excelente. Da saúde e do bem-estar, sabe? É um bálsamo para a vida da gente, porque você consegue muito benefício através da aromaterapia. E desses aqui, então, ou desses aqui, ou você tem na memória, bom, tem os 24 aqui, mas de repente você tem mais. O que você destacaria? Todos, você vai falar, todos são bons, mas os principais que a gente, no dia a dia, são mais usuais. Então, eu vou falar o que eu gosto e o que eu uso muito na nossa casa, né? Eu tenho 3 crianças e eu e meu marido. Então, agora, nessa questão aí da pandemia, todo mundo com essa incerteza, né? E tendo que trabalhar. Então, o que a gente usou muito? Um composto, ele é um frasquinho, mas com 7 óleos misturados, que se chama On Guard, que seria guardião. Então, ali tem cravo, canela, laranja, alecrim. Então, ele tem... Em um produto, em um vidrinho só. Olha só. Eucalipto. E aquele, especificamente, ele permite a ingestão. Então, a gente está utilizando de forma preventiva. Isso é um exército dentro de você. É um exército do bem, aí fortalecendo os soldadinhos, ali alimentando os soldadinhos da defesa, para que a gente possa ir seguro para o trabalho, né? Agora as crianças retornando para a escola. Então, depende da idade da criança, não pode ingerir, mas a gente tem outra forma. Passa na sola dos pés, diluído no óleo de coco, passa na coluna, também vai absorver. Tudo vai cair na corrente sanguínea e vai fazer o que tem que ser feito, né? E daí, só para dar um exemplo para as pessoas, a gente tem os óleos florais, né, da rosa, do ilang-ilang, do gerânio, são óleos muito bons para problemas de depressão, de ansiedade, de insônia, de irritabilidade. Tem alguns óleos bem específicos para a saúde da mulher. Tem um óleo muito famoso também, além do lavanda, que é o melaleuca, que muita gente já conhece para tratar de fungo de unha, chulé, frieira, todas essas questões de pele, né? Ele é muito conhecido para isso. Aí nós temos os cítricos, que pelo jeito são os queridinhos de todo mundo, que tem essa função para a saúde, mas tem também de elevar o humor. Aí nós temos a família dos pinheiros, né? O Siberian Fir, o Douglas Fir, eles são muito bons para a parte óssea, para dores. Nós temos o hortelã-pimenta, que depois do limão e do lavanda, certamente é o mais querido, porque ele ajuda muito no suporte do sistema respiratório para rinite, sinusite, aquela espirradeira que quem tem questões alérgicas sofre muito, ele é excelente para isso, ele dá um suporte para o sistema respiratório. Era esse aí que o Marcos estava usando aí no estúdio esses dias aí, Marcos?
hortelã-pimenta. E o cheiro dele se espalha rapidamente. Realmente, o Marcos usava ali, eu não sei se ele usava certo, agora eu vou entregar aqui, ele esfregava nas mãos, na cheirada e tal. Já vamos aproveitar. E aí o Tom era o que mais cheirava na mão do Marcos ali, né? O Tom acabou com o óleo, e ele ficou de comprar e não comprou, né? Então vamos ensinar para o povo como que usa. Se você não tem o difusor, como que usa? Que o Marcos me deu umas dicas aí. Ele falou que tem uns colegas dele de trabalho que um é um pouco estressado, outro é um pouco nervoso. O estressado sou eu. Daí eu fiz um aqui, ó, um mix para você. 1, 2, 3, 4, 6 óleos. Aí, como eu não vou escrever aqui nervoso ou estressado, para você ficar lendo e memorizando. Deve ficar mais estressado aí, olha ainda. O que eu escrevi aqui, ó. Tô na brisa. Tô na brisa. Então, toda vez que você for pegar o teu olhinho para usar, no mínimo você vai rir, ou vai pensar, aquela lá é doida mesmo. E já vai começando o processo. Aí vamos ensinar para o povo como que utiliza, então. Dá a sua mão aqui. Então eu vou tirar aqui minha... Agora eu vou pingar na minha, a gente vai fazer junto. Que você só espalha, não tem necessidade de aquecer, é só para ir para as 2 palmas. E faz uma conchinha e inala. Aí a gente faz respirações bem profundas, isso você vai deixar, já vou te dar a dica aqui de uso, ó. Você deixa lá na tua mesa de trabalho e vai fazendo isso 5, 6, 10 vezes por dia. E você já no primeiro dia vai sentir que dá uma baixada. O cheiro é bom, é gostoso. Aí eu misturei aqui para ele, ó, tangerina, grapefruit, limão Tahiti, ó, acertei na mosca. Você gosta dos cítricos? Limão, O frankincense, que é o Líbano, que é o rei dos óleos, que daria uma conversa só sobre ele, de tão incrível que ele é. Aí eu coloquei aqui também o Adaptive, que já é um mix, para trazer essa tranquilidade, baixar um pouco o nível de cortisol, para você ficar mais tranquilo. Você combinou com o Marcos isso já, pelo jeito, né? Para mim não brigar com ele, né? Ele não falou que era para isso, mas eu já deduzi, né? O Marcos então, já esse aqui já é o seu presente. Obrigado, Luciane. Obrigado, vou usar mesmo. Isso aqui é bom mesmo, eu conheço. Depois ele vai contar para você se funcionou ou não. Vamos pegar o testemunho do Marcos, do Tom, né? Mas é muito bom. Um testemunho o Marcos tem da Ana Paula, a esposa dele, que um dia chegou lá em casa com dor de cabeça, já tinha tomado 3 comprimidos no dia. Aí eu pinguei na mão dela o hortelã-pimenta e ela inalou. E ela falou que do jeito que ela inalou, limpou, a dor passou. E até ela ficou emocionada, assim, encheu os olhos de água, porque ela falou, 3 comprimidos eu já tomei, não tinha resolvido. E aqui já deu uma... Que legal. Então é muito rápido, porque ele é muito concentrado e muito potente. Ele é forte, eu sei pelo estúdio aqui, e gostoso, cheirinho legal. Ele serve, além de... Ele traz esse aroma, ele vamos dizer assim, ele perfuma o ambiente e beneficia o nosso organismo, né? Isso, faz então, as duas coisas ao mesmo tempo. Uma dupla função, né? Claro que vai ter alguns óleos que talvez não sejam tão agradáveis o aroma, né? Nós temos o mirra, que é um cheiro assim bem de madeira, bem resinoso, mas o nosso cérebro reconhece, e é isso que importa. Se a gente quer só perfumar a casa, vamos pegar os cítricos, vamos pegar os florais, que daí fica perfumado. Agora, quando você pensa em saúde, bem-estar, aí já fica um pouco, né, não tem tanta importância se ele é cheiroso ou não. Que eu quero resolver o problema. Eu tenho um intervalo para fazer, daí depois do intervalo eu queria que você, Luciano, explicasse para nós assim. Eu achei que era os 24, você está me falando que tem mais. Tem muito mais. Tem muito mais, né? Mas aí eu queria pedir para você assim, eu posso montar de repente em casa, só assim, a pessoa não precisa ter os 24, mas a pessoa, de acordo com a sua necessidade, ela forma, né, a sua prateleirinha ali de óleos essenciais. Depois do intervalo... Eu vou dar uma dica de uma farmacinha natural. Uma farmacinha natural? O nome é legal, farmacinha natural. Depois do intervalo comercial, a gente fecha esse assunto, legal. Você vai ter mais detalhes. Mas aí, de repente, como é que eu faço? Monta assim. Como é que eu adquiro? A Luciane está aqui, vai dar dica para você. Já já a gente volta. Voltamos, né? O assunto é aromaterapia e a Luciane Ferrandin está conversando conosco. Luciane, para montar farmacinha em casa,
preciso de muitos, você tem umas dicas, né? Você me falou. Vou dar umas dicas preciosas. Depende do que eu quero, depende do que eu uso, depende, talvez aqui alguns problemas que eu tenho ligados até à saúde, que isso aqui pode auxiliar também. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas nós temos a seguinte situação, né? Essa marca que eu escolhi trabalhar, porque eu tive um resultado incrível dentro da minha casa, ela fez um estudo de mercado aqui no Brasil e identificou quais eram os problemas mais recorrentes nas famílias brasileiras, né? E montou um kit com 12 óleos, e daí tem a opção com ou sem o difusor. Eu sempre recomendo que tenha um difusor, porque é igual cozinhar feijão sem a panela de pressão. Vai cozinhar, mas é muito mais rápido, muito mais eficiente na panela de pressão. Então, o difusor seria a panela de pressão nesse caso. Então, nós já temos alguns kits pré-selecionados, mas a gente tem a possibilidade também, e eu vou até lançar aqui uma promoção aí que eu não combinei com o Marcos. Quem entrar em contato com a gente, disser que viu, que acompanhou aqui, que, né, conheceu os óleos através aqui da nossa conversa, eu vou dar uma consultoria gratuita e vou te orientar. Você vai me falar, olha, eu tenho esse problema, esse, e eu monto um kit específico para você e para sua família. Legal. Então existe um estudo já para o Brasil também? Já. Em cada país, eles oferecem kits diferentes. Alguns óleos, claro, que vão ser iguais, porque o nosso corpo tem muitas, né, semelhanças, mas assim, eles avaliam cada país pelo clima, pela etnia e as doenças mais recorrentes, né? Que a gente sabe que no Polo Sul, aqui no hemisfério sul, tem uma incidência de enfermidades, no hemisfério norte outra, por causa da diferença climática. Então, eles pensaram em tudo isso para que fosse uma coisa assim mais padronizada. Mas tem a possibilidade da gente fazer bem personalizado. Nós não vamos falar em preço, depois até, não sei se o Marcos é possível fazer colocar aqui o telefone na tela da Luciane, né, para que as pessoas possam fazer esse contato, mas assim, ele é acessível, ele é muito caro, o custo desses óleos? Olha, eu vou te falar o seguinte, nós temos óleos de R$ 27,00 até óleo de R$ 1.500, que é o óleo de rosas, né, que você precisa 1,5 toneladas para fazer 1 litro de óleo. Nossa. 1,5 toneladas de pétalas. Então, é 1 hectare de pétalas para você poder fazer 1 litro de óleo. Mas eu sempre falo que, falando em óleos essenciais, não é preço, é valor, né? Eu vou contar bem rapidinho para vocês uma situação que eu tive na minha casa, e isso mostrou para mim a diferença de preço e valor. Então, eu tenho 3 filhos, o mais velho vai fazer 15 agora, e ele teve asma bastante séria desde os 7 anos. E quando ele tinha 12, eu conheci esses óleos específicos aqui, um mix chamado Brief, que dá suporte para o pulmão. E eu comecei a usar e ele teve um resultado extraordinário. Quem quiser saber exatamente como foi, pode ligar nesse número que o Marcos vai fornecer aí para vocês, que eu explico direitinho. Então, eu entendi que no caso daquele mix que era R$ 144,00, para mim era de graça, né? Pelo benefício. Eu estava acostumada a acordar de madrugada e ter que levar ele para o pronto atendimento, ou mesmo que não chegasse a levar, ver o teu filho lá agonizando com falta de ar e dizendo que vai morrer. Então, vai muito do resultado que você obtém com os óleos, daí você vai me dizer se é caro, se é barato ou se é de graça. Né? Você falou da bombinha, né, que ele usava também. Ele usava até 6, 7 vezes no dia a bombinha. Agora faz 1 ano e meio que, graças a Deus, ele não usa mais. Tem uma jogada lá em casa que eu até tenho que jogar no lixo porque deve estar vencida depois desse tempo todo. E nem quer ver mais também, Nem quer ver, e ele realizou um dos sonhos dele de criança, que era ser escoteiro, porque ele não podia. Como que eu ia matricular a criança num grupo de escoteiro e não deixar acampar, não deixar correr, não deixar fazer nada, né? E, inclusive, claro, agora está parado por conta dessa circunstância da pandemia, mas ele era o cozinheiro da patrulha dele.
E ficava ali na fumaça, tudo zerado. Nunca precisei ir buscar no acampamento, nunca nem teve crise no acampamento. Que legal. Então é uma beleza. O difusor é muito caro? O difusor é muito bonito, ele foi bem, ele parece uma vela, inclusive, né? Ele tem uma semelhança, pelo menos a parte ali de uma vela. Ele se torna uma peça decorativa, né? Uma luminária. Aí nós temos esse modelo à disposição e um maior, assim, já mais bonito ainda. Você vai ficar encantado com aquele. Então, eu acredito que seja por volta de 350, 370 reais, mas eu sempre comparo com micro-ondas. A gente não tem dó de ir lá e pagar quase 500 reais no micro-ondas, que só traz malefício para a nossa saúde, e às vezes pensa que esse aparelho, por ser pequenininho, talvez não vale. Vocês podem adquirir sem medo, porque eu garanto que vai fazer diferença. Dele, né? Vai fazer. Uma noite de sono bem dormida já vale o aparelho, porque só sabe quanto é ruim quem não consegue dormir, pois né? Então, lavanda neles, né? Lavanda neles, Serenity neles, Lemongrass neles. Tá certo. A opção é o que não falta. Você falar 28 frasquinhos, tem mais de 140 à disposição no Brasil, fora o que vai vir ainda ao longo do tempo aí. Não é remédio, ninguém está vendendo remédio, ele auxilia, tem uma dupla, estava falando em off aqui com a Luciana, tem uma dupla finalidade, né? Aromatizar o ambiente e você, inalando, acaba sendo beneficiado a sua saúde e não é uma ação imediata, pelo que eu entendi, assim. Gradativamente você vai... Para dormir até sim, né? Ele traz em muitos casos sim, mas a gente estava conversando aqui no intervalo que quando a gente fala de aromaterapia, menos é mais, né? Então é melhor você usar por um período maior de tempo, numa dose menor, e o teu organismo vai se adaptando, porque como ele falou, não é remédio, não é medicamento, né? Ele vai dar um suporte para o teu corpo realizar os processos necessários para alcançar a saúde, o bem-estar, né? Se sentir harmonizado, tranquilizado, depende do que você está buscando aí de melhoria. Então, mas na maior parte das vezes é muito rápido. Legal. A Luciana não falou, a gente não tem problema nenhum em dizer, você não falou o nome, né? Você ficou segurando ali, não sabia se podia falar o nome da marca, pode falar, fica à vontade. Então, eu falo com muito orgulho que eu trabalho com a marca doTERRA, né? Porque eu fico até emocionada, assim, por conta dessa situação do meu filho, né? Que, para mim, mesmo que eu não ganhasse nenhum real por isso, que eu não vendesse, que eu não atendesse lá no consultório recomendando esses óleos, eu ainda assim falaria dessa empresa. Qualidade mesmo, qualidade, né? E ela mudou minha vida, né? Eu parei de acordar de madrugada vendo meu filho agonizando lá com falta de ar. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com essa marca. Legal. Quer saber mais? Converse com a Luciana aí, ela vai te dar toda a explicação, orientação, o telefone. Se o Marcos não colocou, ele vai dar um jeito aí, né, de colocar o telefone da Luciane para que você tenha esse acesso mais direto com a escuta. Aí, às vezes, você tem algum problema, você quer detalhar para ela, fala, o que eu faço, né? De repente, e daí tem a consultoria agora que eu estou oferecendo para eles, então aproveitem, porque se você fosse pagar é 150 reais. Olha aí, né? Gratuito, né? Por enquanto, não acostume mal, né? Mas você tem, e aí de repente você pode montar, pelo que eu entendi, conforme você pode montar um mix, né? Daí a pessoa que me procurar, a gente vai marcar um horário, ela vai me relatar o que ela gostaria de melhorar na sua saúde, no seu bem-estar e do núcleo familiar, né? Daí a gente faz um kit personalizado para as necessidades dela. Eu já ganhei meu, tô na brisa, né? O Tom, o que é do você trouxe um pro Tom? Como é que é o nome do Tom? Tô curioso para saber o nome dele. Eu tô na brisa, e o Tom tá na onde? Quando o pessoal fala que tá nervoso, manda fazer o quê? Pescar, né? Pescar. Então o dele é fui pescar. Fui pescar. Já voltou, já tá tranquilo. Legal, então... show de bola. Depois o Tom, vou entregar para ele o... Vou pescar, né? Fui pescar. Fui pescar. Já voltou fui pescar. Tranquilo. Luciane, prazer conversar com você, Prazer a gente conhecer um meu. pouquinho mais sobre esses óleos e eu nem sabia que tinha tantos. Eu sabia, já conhecia, né, mas não sabia que tinha tantos e tantos benefícios aí. Ninguém está querendo empurrar nada para ninguém, é um benefício que está ao seu alcance, está à sua disposição. Você troca ideia, troca informação, Luciane está aí na sua disposição. Obrigado pela presença no programa e quando for necessário você volta. Volto e agradeço a oportunidade.
E eu quero fazer um convite para você. Como ele falou, ninguém quer empurrar a goela abaixo. Pelo contrário, a gente quer fazer um convite para você se permitir viver essa experiência. E depois você mesmo vai tirar as suas conclusões. Se fez bem, se fez mal. Mas eu já sei a resposta. Mal não vai fazer, isso eu já tenho certeza. certeza. E tá gostoso o ambiente aqui no estúdio, ficou uma maravilha, ó. Com o nosso difusor ali, né? O nosso não, da Luciane, mas ela trouxe o difusor para essa amostra. Cheirinho agradável. O Marcos esses dias também fez uma demonstração aqui. Aliás, ele fez demonstração, não, ele usava todos os dias aqui no estúdio também. E o Tom Martins quase não acabou com o vidrinho dele. Gente, encerramos o programa por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho da sintonia. E nós vamos...